Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Estou sumido, estou muito sumido, sim. Estou trabalhando, estou tendo muitos compromissos, mas hoje é dia de Fluminense enfrentando o Corinthians. Volta o futebol brasileiro, volta tudo do jeito normal e agora vai ser uma temporada intensa de jogos, jogos atrás de jogos, enfim, é coisa pra gente ficar maluco, porque serão 19 partidas em 2 meses do Fluminense. E a gente vai sempre acompanhando aqui cada jogo, com esse panorama completo aqui desse pré-jogo que a gente faz aqui, beleza? Então, vai deixando seu like, vou soltar a vinheta e você vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Bora para mais esse pré-jogo que é o mais completo do YouTube que você vai encontrar aqui. Bora! Fala, meus amigos, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Então, desse canal aqui a gente sempre fala do Fluminense, sempre com notícias, estou deixando um pouco a desejar, mas o pré-jogo é certo que sempre tem aqui do Fluminense para a gente sempre estar inteirado sobre tudo que acontece no Fluminense, sempre a gente tem umas análises, enfim. Eu peço muito que você deixe seu like e se inscreva nesse canal aqui, rumo aos nossos 300 inscritos aqui no YouTube. E eu conto com você para que a gente cresça cada vez mais no YouTube, nessa plataforma aqui, para que mais pessoas possam conhecer esse canal e conhecer aqui esse novo canal do Fluminense, do jornalista tricolor, com um jeitinho especial falando, beleza? Então, vamos falar desse jogo aqui agora. É a 9ª rodada do Brasileirão. Vamos conferir a tabela de momento, como que está agora, e fazer aquela simulação que a gente sempre está acostumado a fazer. Simbora? Tá aí, galera, a tabela do Campeonato Brasileiro de momento agora. Tivemos um jogo nessa data FIFA, que foi o jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo. E agora esses dois times aqui estão praticamente acertados aqui. O Atlético Paranaense está acertado com o número de jogos, tudo certo com os outros times. Ainda faltam alguns times para normalizar todas as contagens de jogos da melhor maneira. Mas termina assim a tabela do Campeonato Brasileiro do jeito que está. Palmeiras, Atlético Paranaense segundo, com a vitória que teve para cima do Botafogo. São Paulo, Fluminense, Flamengo e Bahia. Esses são os 6 primeiros colocados do Brasileirão. E os 4 últimos colocados são Botafogo, que está numa crise muito ruim. Mirassol também está bem mal. Remo e o Cruzeiro, que ainda não venceu. São 8 rodadas e o Cruzeiro ainda não venceu. Tem 4 empates e 4 derrotas. E um alerta, sinal ligado aí de alerta para o Cruzeiro. Vamos fazer uma simulação aqui de como, na minha opinião, seria a rodada perfeita para o Fluminense nessa 9ª rodada do Brasileirão. Então vamos aqui, ó. Hoje já tem esse jogo entre Internacional e São Paulo. Para mim, esse jogo aqui vem um empatezinho do Internacional e São Paulo. Botafogo e Mirassol. Para mim, aqui o Botafogo continua ainda numa crise ruim. E o Mirassol ganha do Botafogo. Bahia e Atlético Paranaense. Para mim, aqui um empate entre os dois times. Cruzeiro e Vitória. Para mim, aqui, enfim, eu já estou colocando a vitória do Cruzeiro já faz 3 rodadas aqui já. Mas eu acho que o Cruzeiro não perde por Vitória. Vai jogar dentro de casa. Arthur Jorge é o novo técnico aí. Enfim, para mim, eu acho que o Cruzeiro tem muita chance de ganhar esse jogo. Para mim, aqui, vitória do Cruzeiro. E conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Curitiba e Vasco também, nesta quarta-feira. Um jogo bem difícil lá no Couto Pereira. Para mim, aqui, eu acho que o Vasco ganha do Curitiba tranquilamente também. E Fluminense e Corinthians. Para mim, esse jogo aqui, como eu falo com vocês, esses placares aqui que eu faço de 0-0, 1-1, 1-0, são só para considerar a vitória dos times. Mas quando vem do Fluminense, eu coloco o resultado que eu acho que vai ser. Para mim, aqui, Fluminense 2-1 nesse jogo aqui contra o Corinthians dentro de casa. Chapecoense e Atlético Mineiro. Chapecoense vem ali uma oscilação tranquila, mas o Atlético Mineiro tá voltando a jogar bola. Para mim aqui, a Chape conquista uma vitória lá dentro da casa deles, tá? Esse jogo aqui. Santos e Remo, para mim aqui é o jogo
Ideal, Santos vence esse jogo aqui do Remo. Red Bull, Bragantino e Flamengo. Para mim, esse jogo aqui também, vitória do Flamengo para cima do Red Bull Bragantino. Palmeiras e Grêmio, para mim aqui tem discussão. O Grêmio não tá jogando muito bem e o Palmeiras vai lá e ganha esse jogo. E para mim termina assim a tabela do Campeonato Brasileiro, com Palmeiras em primeiro com 22 pontos, Fluminense segundo com 19, São Paulo em terceiro com 17, Bahia em quarto com 17, Atlético Paranaense em quinto com 16 e Flamengo em sexto com 15. E a zona de rebaixamento aqui, com Botafogo em 17º, Mirassol com uma vitória, aqui a primeira vitória no Brasileirão, né? Em 18º, Cruzeiro também com 7 pontos aqui em 19º, e o Remo amargando sua última colocação. Na minha opinião, termina assim a tabela do Campeonato Brasileiro. Seria muito bom pra gente aqui terminar aqui nona rodada e segundo colocado da melhor forma. Vamos falar sobre o jogo. Esse aqui será o jogo número 126 entre Fluminense e Corinthians. Os dois times jogaram 125 vezes. Temos 44 vitórias com o Corinthians, temos 36 empates e 45 vitórias para o Corinthians. Hoje é o dia da gente conseguir a nossa vitória 45 e igualar ali com o Corinthians na nosso semblante ali de número de vitórias. Nosso último jogo contra o Corinthians, infelizmente, foi uma derrota, aquele jogo lá que o Renato Gaúcho poupou quase o time todo do Fluminense. A gente perdeu de 1-0 naquele jogo lá, ruim demais lá que a gente teve, aquela falta do Mateuzinho. Bateu lá e passou por todo mundo, fez o gol. Beleza? E, enfim, é sobre isso. E a gente vai conseguir a nossa vitória neste jogo agora. Você por acaso já se perguntou quem que é o maior artilheiro do jogo entre Fluminense e Corinthians? Eu te falo aqui agora. E aqui, galera, para vocês verem, o maior artilheiro do confronto entre Fluminense e Corinthians, a nossa parte do Fluminense, é o Valdo de 1961, que ele marcou 7 gols contra o Corinthians. E por segundo colocado aqui tem o Rony, não é aquele Rony, né? Mas é o Rony do Fluminense com 6 gols, e também o Fred aqui com 6 gols. Temos aqui menções honrosas com o Germancano com 4 gols também. Temos aqui Alan também 2010 com 3 gols. O Judárias aqui, né? Também nessa situação. Lima de 1997, Conca com 2 gols, Nenê com 2 gols, Evanilson também com 2 gols. Então a galera aqui que marcou a sua presença nos jogos históricos contra o Corinthians, marcando seus gols, sendo os artilheiros. Beleza? Vamos lá, galera, para as prováveis escalações de Fluminense e Corinthians, sempre começando com o time adversário. Então a escalação do Corinthians da Bahia entrando na tela a partir de agora. Escalação do Corinthians para a gente ver, galera, vem com algumas mudanças também no time, como o Fluminense também vai ter mudanças bem pontuais nesse time. Mas o time do Dorival Júnior vem com Felipe Longo no gol. O Hugo Souza está com a seleção brasileira, né? Depois do jogo da seleção brasileira que a gente teve aí agora. E não vai conseguir chegar a tempo esse jogo contra o Fluminense. E o Felipe Longo será o goleiro titular nessa partida. A defesa com Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique e Matheus Bidu. É uma defesa bem consolidada, uma defesa bem difícil de passar gols, né? Eu gosto dessa defesa, gosto muito do Gabriel Paulista, acho um excelente jogador. Mas o meio-campo do Corinthians não é aquelas coisas, né? O meio-campo do Corinthians tem o Alan, que é, né, aquele Alan mesmo, aquele cara que traiu a gente também. O André, tem também o Matheus Pereira e o Breno Bidon. O Corinthians joga no 4-4-2, né? E o destaque sendo o Breno Bidon, que é o jogador que é a válvula de escape do Corinthians nessa partida. E teremos a estreia do Lingard. Quem não lembra do Lingard aí, época de Manchester United e tudo, tava lá no Japão. O Corinthians vai lá e efetuou a contratação do Lingard para esse jogo. E também o Yuri Alberto, tá como o atacante. Para mim, o Yuri Alberto é um atacante excepcional, completo. Eu queria muito que o Fluminense fizesse um investimento nesse ano para conseguir o Yuri Alberto. Do mesmo investimento que fez com o Castilho, podia ter feito com o Yuri Alberto, na minha opinião também. Mas a gente também precisava de outros nomes assim para consolidar no elenco, né? Mas falando desse jogo, o jogo do Corinthians consegue ser um jogo bem consolidado ali, que ele
não explora muito as jogadas na laterais, sempre joga bem no meio, sabe? E a bola sempre passa pelo o Breno Bidon. É o jogador ali que faz a total diferença no time do Corinthians. Então a gente tem que ficar ligado. O Memphis Depay não está disponível nesse jogo, está tratando da lesão muscular. E o técnico é o Dorival Júnior. Agora vamos falar do nosso Flusão. Vamos lá, então, galera, a escalação do Fluminense na tela a partir de agora. Tem algumas mudanças que a gente consegue ver aí. Freitas voltando para o time, como já é de costume. René voltando também para o time. E também o Serna pegando a vaga do Canóbio. Tá ainda provável ainda que Serna ou Soteldo ali. O Savarino será titular desse jogo, mas a provável é que seja Serna ou Soteldo como titular. O Canóbio está com a seleção uruguaia, também não vai chegar a tempo. A seleção uruguaia acho que joga hoje, contra os Uzbequistão, se eu não me engano. Não vai conseguir chegar a tempo, mas a provável escalação do Fluminense continua na mesma situação, mudando só essas peças de momento, jogadores aí que me deixam um pouco com medo, que é o René, como o jogador ainda de confiança do Zubeldia, e o Guilherme Arana não tendo uma sequência para continuar sendo titular, do Fluminense. E agora a gente vamos ver como que vai ser o Fluminense se comportando nesse jogo, né? O Serna caindo mais pelo lado direito, como que é o lado, querendo ou não, era o de origem dele, que ele costumava jogar bem no Fluminense, na época que não tinha o de 2024, enfim, que ele jogava bastante por aquele lado ali também. E também o John Kennedy voltando ao time titular. Rodrigo Castilho jogou contra o Atlético Mineiro, fez o seu gol, mas o John Kennedy ainda continua consolidado no time titular ainda do Fluminense. E tomara que o John Kennedy consiga mostrar por que ele tem que ser titular do Fluminense. Consiga fazer um jogo bom na partida de hoje e consiga mostrar, né, realmente assim, fazer um pivô bom, chutar bastante no gol, porque o Castilho já chegou, já fez o gol dele. Enfim, vai chegar aí consolidado aí, querendo essa vaga de titular. O John Kennedy precisa abrir o olho, né? A notícia boa que a gente tem nessa partida é que também o Germancano voltou para o time, vai ser relacionado para esse jogo agora. O Germancano, após a lesão que ele teve de menisco, voltou ao time titular do Fluminense. Titular não, aos relacionados do Fluminense. E vai ser uma opção de ataque nesse time de agora. Então, a escalação do Fluminense é que a gente já está acostumado. Tomara que o Fluminense nessa data FIFA tenha conseguido se reorganizar na área defensiva para não tomar muitos gols de bola aérea como vem tomando nesses últimos dias aí, né? Também o James tenha conseguido saber, né, ter o tempo de bola certo ali para conseguir ter o cabeceio certo, conseguir fazer da melhor forma. O Median tá aí na sombra aí, o Freitas ainda continua sendo titular, isso tá me incomodando um pouquinho, mas como vai ser bastante jogos, é uma bateria de jogos muito grandes, eu acho que o Zubeldia vai mesclar bastante o elenco aí nesses próximos dias. Beleza? Escalação do Fluminense contra o Corinthians aí, escalação do técnico Luiz Zubeldia, o nosso Zuzuba. Pessoal, a arbitragem de hoje será do senhor David Oliveira Lacerda. É um hábito bom, gosto desse hábito até. É um hábito que, tipo assim, para mim ali está nos parâmetros ali de um hábito que não me irrita tanto no máximo. É novo, mas também precisa ter bastante casca aí com alguns jogos aí grandes aí. Um jogo desse com o Fluminense Corinthians são um jogo bem legal dele apitar, né? A gente tem 7 jogos com ele, 5 vitórias e 2 derrotas. Essas 2 derrotas em 2020, uma em 2024, naquele jogo de 1-0 que a gente levou do Fortaleza, na primeira rodada do. Primeira rodada? Não lembro direito. Acho que foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E também São Paulo 3, Fluminense 1, aquele jogo que a gente também perdeu, que a gente jogou nada naquele jogo de 3-1 contra o São Paulo, né? Mas a gente tem 3 vitórias seguidas, esse que é o lado bom. O 3-0 contra o Atlético Mineiro, o 2-1 contra o Flamengo e também o 2-1 contra o Grêmio, nesse ano mesmo, que foi a primeira rodada. O David Oliveira Lacerda apitando de novo esse jogo, da melhor forma possível, e que o hábito bom, como é o Davi Lacerda, na minha opinião, ele continua sendo um hábito bom e a gente conquista só mais uma vitória com ele, porque é hábito bom, hábito que não aparece na partida. Enfim, galera, o jogo hoje às 9h30, horário aí do jogo vai ser exclusivo no Prime Video, acho que também vai passar na Globo, mas o jogo exclusivo do Prime Video,
E Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje. Vai ser uma vitória muito boa do Fluminense para a gente conseguir ali se manter no G4, beleza? Então, jogo às 9h30 da noite. Fique ligado. Se você puder ir no Maracanã, vá ao Maracanã. Enfim, quando acabar o jogo, a gente tem aqui nossa análise definidinha de tudo que aconteceu desse jogo aí. Espero que seja uma análise tranquila, feliz com uma vitória do Fluminense, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Bora que bora. Valeu!